Jesus, Lucas capítulo 15, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens por meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos na tua casa, ó Deus. Aqueles que um dia foram achados por ti, aqueles que um dia fomos recebidos na casa do Pai, para desfrutar da tua companhia e beber da tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, e ajuda-nos a entender a tua palavra. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou convencido de que todas as parábolas têm uma verdade central. E o eixo, o vértice, o vetor que deve guiar a interpretação dessa parábola é que os fariseus estavam escandalizados com Jesus, porque ele comia com os publicanos. E os judeus achavam indigno que Deus pudesse amar alguém pecador como um publicano. E então Jesus conta essa parábola para mostrar que muitas vezes aqueles que se consideram justos diante de Deus não celebram com o Pai, mas aqueles que estão fora, distantes e se arrependem e voltam, participam da alegria e da festa do Pai. Mas hoje, depois de já ter ouvido inúmeras pregações desse texto, já ter pregado também algumas vezes, eu gostaria de trazer uma análise desse texto, focando aqui a questão da família. Jesus Cristo, sem dúvida, foi o maior comunicador de todos os tempos. E a pureza do seu caráter, a riqueza dos seus métodos, certamente faziam do nosso Senhor um maravilhoso expositor.
E esta, na minha opinião, é sem dúvida a mais bela e a mais rica e a mais conhecida das suas parábolas. Mas hoje eu gostaria então de encerrar o mês dos jovens refletindo o aspecto tão importante na vida do jovem cristão, que é o contexto da sua família e o seu relacionamento. E esta parábola, irmãos, ela destaca 3 aspectos. Ela destaca a rejeição do lar, a volta ao lar e a recepção da chegada ao lar. Nós podemos aprender aqui lições com o pai, que é a figura central desta parábola. Embora ela seja chamada de parábola do filho pródigo, o pai é a figura central dessa parábola. Nós podemos aprender lições com o filho que saiu de casa, o pródigo. E nesta noite, se o Senhor nos permitir, nós podemos também aprender lições com o filho mais velho. Disse alguém, e eu concordo, que o sábio é aquele que aprende não apenas com as suas próprias experiências, mas também com as experiências dos outros. E alguém já disse também que a vida é diferente da escola normal, da escola secular, porque normalmente na escola, primeiro você aprende a lição e depois você tem a prova. Mas na vida, muitas vezes, nós temos primeiro a prova, para depois aprendermos as lições. E hoje eu gostaria de olhar para esse texto e aprender, primeiramente, com o pai do filho pródigo. Se você leu com atenção esse texto, se você prestou atenção, você vai perceber que nessa família retratada aqui por Jesus, há encontros e desencontros, há perdas e há ganhos, há lágrimas e alegrias. Eu gostaria então de examinarmos juntos a primeira lição do texto. Nós podemos aprender com esse pai que nem tudo na família sai como nós planejamos. Queridos, isso é verdade com você, é assim também comigo, é assim aqui na palavra de Deus. Certamente esse pai não criou o seu filho com amor, com carinho, esperando que um dia esse filho se tornasse alguém ingrato, rebelde. Ele não criou esse filho ao seio, com tanto amor, para que esse filho um dia pedisse e preferisse receber antecipadamente a sua herança. Com isso, dizendo ao seu pai dessa maneira: meu pai, eu não me importo com o Senhor, eu não me importo com os seus sentimentos, eu não me importo com as suas expressões. Eu preferia o Senhor morto, mas como o Senhor está vivo, dê-me antecipadamente a herança a que terei direito. E naquela época, irmãos, entre os judeus, o filho mais velho levava 2/3 da herança e o filho mais moço 1/3. E notem vocês que esse filho abre então uma ferida no coração do seu pai. Mas embora esse pai ferido, embora esse pai não tenha feito previsão para aquele ato, embora esse pai não aguardasse isso aconteceu dentro da sua casa. Quantas vezes você pai, você mãe, você filho, tem experimentado dentro da sua casa situações que não foram previstas, que não eram desejadas? Apesar de você criar os seus filhos com responsabilidade e zelo, muitas vezes há na sua casa e na minha a presença da rebeldia e da desobediência. Você não planeja isso, mas experimenta isso muitas vezes dentro das nossas casas. Em segundo lugar, nós podemos aprender com o pai que nós devemos fazer o melhor hoje para não sermos consumidos pela culpa amanhã. Note você que esse pai, ele dá ao seu filho aquilo que o filho lhe pede. Ele antecipa a ele a sua herança. Esse pai permite que o seu filho saia para viver a sua aventura, a sua experiência. Mas
Mas esse pai, embora com o coração sangrando e talvez com lágrimas nos olhos, não tinha motivos, embora seu filho saísse, ele não tinha motivos para chorar de arrependimento por erros cometidos na criação. Eu penso que ele não sentia remorso por achar que deixou de fazer algo em relação ao seu filho. Para mim essa é uma lição muito importante, pois tantas vezes você e eu, pelo fato de nós não cuidarmos, talvez zelosamente como deveríamos, dos nossos filhos, quando nos deparamos com qualquer acidente de percurso, há muita culpa, há muita dor, há muita lágrima. Isso me lembra uma história de uma família que eu estava lendo um tempo atrás, e diz que era já um pai idoso, e esse pai, agora já idoso, tinha uma doença que fazia com que as suas mãos tremessem muito, e ele morava com seu filho, e a história conta que todas as vezes que eles estavam à mesa, vez por outra, as mãos tremendo daquele pai faziam com que ele derramasse o leite, com que ele deixasse cair a comida, e era aquela lambança. E isso incomodava profundamente o seu filho e a esposa. E então um dia o marido disse à esposa, dizendo assim: vamos preparar uma mesinha para papai, uma mesinha à parte, para que ele possa comer sossegado e nós podermos ter um pouco de paz na mesa. E então eles prepararam aquela mesa. E o pai ali se alimentava, de vez por outra eles olhavam e viam lágrimas nos olhos daquele velho pai. E conta a história que mesmo assim, naquela mesa, isolado, afastado da mesa, aquele pai, algumas vezes ainda deixava o prato cair, e o prato quebrava, o copo quebrava, e ele era duramente repreendido pelo seu filho. E então o seu filho resolveu fazer então um pratinho de madeira, para que o seu pai pudesse então se alimentar, e se caísse não haveria perda. E passados alguns dias, conta aquela história que um dia o pai, o filho, o marido daquela mulher, chega em casa e vê o seu filhinho de 4 anos brincando antes do jantar com alguns objetos lá. E então aquele homem pergunta ao seu filho: filho, o que você está fazendo? E ele diz assim: papai, eu estou fazendo aqui um pratinho de madeira para o senhor comer quando veio. E aquele homem, diante daquele cenário, conta aquela história que ele refletiu naquela semeadura. Ele refletiu naquilo que haviam e que estavam plantando. E ele traz aquele pai de volta para a mesa. Ele diz a história que ele dedica então o seu afeto, o seu amor, o seu carinho àquele velho pai. Querido, faça o seu melhor hoje, como pai, como filho, como marido, como esposa, como irmão. Dê o seu melhor, para que amanhã você não tenha que chorar de dor, de remorso, por ter perdido as oportunidades de ser uma bênção dentro da sua casa. Em terceiro lugar, queridos, nós podemos entender e aprender com o pai do filho pródigo uma lição importante, que é: nunca feche a porta da reconciliação. Eu conheço tanta gente que, ao brigar com sua esposa, com seu pai, com seus filhos, com o cônjuge, sai de casa, decide sair de casa, e antes de sair de casa, sai dizendo dessa maneira: nunca mais eu boto os pés nessa casa, nunca mais eu falo com você, nunca mais você terá a minha confiança, nunca mais você terá o meu amor, a minha amizade. E assim eles rompem os laços, e é uma quebra de alianças pela dureza do coração. E o que eu acho impressionante aqui na história é que aquele filho saiu de casa, mas o pai não fechou a porta da reconciliação. Havia no coração daquele pai uma expectativa
amados irmãos, a história conta que ele avistou o seu filho Jesus. Quantas vezes nós percebemos que não existe saúde emocional na família, e não haverá, a menos que haja no lar disposição para o amor e para o perdão. Quantas vezes nós ferimos uns aos outros, feridas são abertas, e quantas pessoas rompem os laços, impedindo que haja restauração completa. Eu nunca me esqueço de uma história que eu li num livro de um autor que eu gosto muito de ouvi-lo pregar também, o pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes. Em um dos seus livros ele contava a história de uma moça rebelde, e ele contava uma história dizendo que uma moça resolveu então sair da sua casa, e no dia que ela estava saindo de casa, aquela sua mãe lhe chama e diz assim: filha, vem aqui, eu quero falar com você. E então aquela mãe lhe chama e fala: filha, você vai sair de casa, eu não gostaria que você saísse, mas eu não posso mais deter você, você já é de maior, eu já lhe aconselhei, e você está decidido. Mas perceba, filha, que você vai encarar as estradas da vida, e quando você estiver pela vida, eu gostaria que você, antes de sair, recebesse um presente da sua mãe. Ela vai no seu jardim e apanha uma rosa branca, e diz a história que ela dá aquela rosa e diz assim: quando você estiver em dificuldade na sua vida, e talvez você se encontre em algum momento no fundo do poço, e se você por acaso vir uma rosa branca, lembre-se que a sua mãe está orando por você e está esperando você. E conta a história que aquela moça saiu pela vida fora e se entregou aos vícios, ao pecado, às mazelas da vida. E chegou a certa altura da sua vida, ela estava em Londres, numa ponte sobre o rio Thames, e conta que ela pensava em se jogar dali, quando de repente vinha um pregador, e o pregador ia em direção a uma conferência, e bem trajado, empachotado, havia uma flor em sua lapela, e ao passar por aquela moça, ele sente um desejo de abordá-la e dizer assim: olha, eu não conheço você, mas eu senti um desejo de entregar para você essa rosa. E ele tinha em sua lapela uma rosa. E conta a história que o reverendo Hernandes narra, que ele disse assim: olha, eu estou indo pregar na igreja tal, eu gostaria que você fosse. Ele foi embora. E conta a história que ele foi, pregou, e aquela mulher estava presente lá nos últimos bancos. E naquela noite, aquela jovem entregou a sua vida a Jesus. E logo depois regressou ao seu lar, casa de sua mãe. E tudo porque aquela mãe não quebrou, não fechou a porta da reconciliação. Em quarto lugar, podemos aprender a seguinte lição com o pai: mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser restaurado, e faça provisões para a restauração do seu lar. Você percebeu que o pai tinha de pronto um anel, roupas na medida do seu filho? Você percebeu que quando o filho chega, o pai tinha de pronto sandálias novas, próprias para os pés do seu filho? Você percebeu que aquele homem enxergou de longe? O texto nos diz que aquele homem viu de longe o seu filho, e diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E diz a Bíblia que aquele homem o avistou de longe, por quê? Provavelmente porque aquele pai diariamente olhava nas estradas que davam na sua casa, nas colinas, para ver se era hoje o dia do seu filho de sair. Aquele pai deu ao seu filho a herança antecipada, por ele
aquilo que ia produzir piedade na vida dele. O pai percebe que ele não estaria ali para sempre, e que se aquele jovem não pusesse a mão naqueles bens, naquele momento, enquanto o pai ainda estava ali para recebê-lo de volta, aquele jovem não teria para onde provavelmente voltar depois do seu pai. Ah, pai, eu li durante a trans uma devocional e muito no meu coração, no 82º dia, aquele livro, se quiser ler. E aquele livro falava de uma devocional onde nós, como pais, hoje estamos correndo tanto para dar boas coisas para os nossos filhos. E talvez a gente está investindo demais naquilo que não produz vida espiritual. Eu conheço diversos pais, eu fui pastor de jovens em Barcelona, já em outras igrejas, que perguntaram para mim assim: ah, pastor, meu filho tem 18 anos, não quer ir para a escola dominical, como é que eu vou obrigar ele? E eu falava assim, o seu filho trabalha? Claro que o seu filho trabalha. O seu filho hoje estuda, ele pode simplesmente resolver: ah, vou largar a faculdade. Não, ele precisa trabalhar, não vou sustentar ele para sempre. Ele sabe que ele precisa fazer isso, fazer aquilo, e ser alguém na vida. Mas naquilo que mais importava na vida daquele filho, aquele pai estava negociando. Ele não abria mão do seu filho trabalhar, do seu filho estudar. Mas ele dizia que não tinha o que fazer, aquele jovem. Eu quero dizer para vocês que tem. Quando eu tinha 18 anos, já fumava 5 anos. Usei maconha algumas vezes. Isso para tristeza minha. Trabalhava, fazia escola técnica. Conheci, alguns amigos me conheceram aqui antes, outros não. Era um jovem trabalhador, tinha meu próprio dinheiro, estava meus vícios com meu próprio dinheiro, achava isso alguma coisa. E achava que era um macho, né? E então um dia meu pai entendeu. Meu pai pastor, meu cabeludo, dessa figura assim. Eu olho foto, você não me reconhece. E meu pai parou de discutir comigo. Porque, pai, o seu filho está enrolando você. Deixa eu contar, jovem, você não vai com raiva de mim, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Pais, eu garanto que o seu filho, assim como eu, caça uma confusão com você sábado à noite. Porque depois que você briga com ele, aí teoricamente a sua casa foi igual era a casa do meu pai. Eu saía, batia a porta, fazia aquele drama, estava bem chateado, estava tudo armado. E eu queria ir a algum lugar que eu sabia que meu pai ia deixar, então eu caçava uma confusão. Para eu ter desculpa para sair, para fazer o que eu quisesse. E se bobear para não ir para a escola dominical. Eu ia chegar 4 horas da manhã para lá beber. E na maioria das vezes, o meu pai tinha uma regra toda, tadinho. Ainda bem que ele mudou isso, meu irmão de 16 anos, que, coitado, vai sofrer muito, porque meu pai aprendeu com os erros com a gente. E ele falava assim: na minha casa ninguém entra depois de 11 horas. Você conhece algum pai assim? Eu acho que não tem nenhum aqui, né? Uma vez só meu pai: na minha casa não entra. E eu chegava da escola técnica às 10h40, nunca me obrigou para estudar, nunca me obrigou para trabalhar. E aquela regra é sem noção, vocês não concordam? Se para estudar eu podia chegar às 10h40, 11 horas, por que para passear eu não podia chegar depois de 11 horas? E então eu falava: então eu vou dormir na casa de Ziquinha, de Tiaguinho, de fulano, de ciclano. E ele falava: então dorme, mas não vai voltar para casa de madrugada. Eu acho que meu pai tinha medo, que uma vez eu voltei para casa e minha mãe me pegou medo, foi? Acho que ele tinha medo, sei lá, do que ele faria se feliz, ou da tristeza. Mas ele era, um dia ele ficou inteligente, parou de discutir comigo no sábado e começou a dizer para o jovem de 18 anos que achava que era dono do próprio nariz assim: amanhã, 8 horas, na escola daqui. E eu falava assim: amanhã, 8 horas na escola dominical. Você vai sair? Até logo. Quer carona? Estou indo para tal lugar. Irmãos, eu acho que eu vai ficar orando para eu não chegar. Porque lá em casa, como na sua casa, deve ter alguma coisa que você tem que ter responsabilidade, né?
eu reivindicava então o direito de sair, fazer o que eu quisesse. E o seu filho talvez está te enrolando bonitinho até hoje, porque você não percebeu que pai, primeiro, não precisa avisar o castigo que vai dar se o filho desobedecer. Minhas filhas, coitadas, elas vão tão enroladas na vida, porque eu não negocio o castigo, eu negocio a ordem, eu dou a ordem, faça. O castigo é sempre uma surpresa. Deus faz assim conosco. Deus não avisa, se você fizer isso, depois meu pai falava, se você fizer isso, desde criança, eu vou te bater. Se você bater no dente, no meu irmão, tem mais de 80 hoje, eu vi que eu bati quando ele era pequeno. Se você bater no dente, eu vou te bater. E eu, pá, acertava ali. Porque meu medo de apanhar era menor do que a minha vontade de bater. E valia a pena. E meu pai passou a dizer assim, não, 8 horas da manhã. E como ele não disse o castigo, e eu conheci um pouco meu pai já, e existe autoridade do pai e da mãe, que você tem, só não usa. Perguntem quantas vezes eu não cheguei. Eu cheguei algumas vezes atrasado, fedendo pra caramba, zoado pelos amigos. Os amigos falavam assim, você tá louco? Eu dormia na casa de Zuquinha, e ele falava assim, nem que minha mãe me matasse, eu me levantava 8 horas da manhã, depois da noite que a gente teve para ir para a igreja. E eu levantava, pegava o ônibus, chegava lá, só o bagaço. E aí a palavra de Deus, através de um grupo jovem cantando, através de um missionário falando, através de crianças louvando, ela batia lá dentro, ela ecoava lá dentro, e eu faltava querer tapar os ouvidos para não ouvir. E numa dessas vezes, o Senhor falou, chega, já comeu bolota, volta. E eu me levantei, gritei o papai do céu. E só e somente por isso, então, pais, mantenha provisões para a restauração do seu lar. Você precisa ter esperança e expectativa dessa restauração. Tenha sonhos. E deixe o tempo de Deus agir. Em quinto lugar, gere em seu lar memórias positivas. Se você perceber no verso 17, aquele jovem, depois que perdeu tudo, depois que não tem mais jeito, ele fala assim, na casa do meu pai, quantos trabalhadores têm fartura de pão? Como é que a sua casa é lembrada hoje? Filho, pai, mãe. Como é que ela vai ser lembrada amanhã? Qual é o clima que existe hoje na sua casa? Será que é o inferno que eu vivi até que meu pai me deu estratégia? A solução para você. O que o Senhor tem à memória dos seus filhos? São brigas, são contendas, desavenças, feridas emocionais, desrespeito, violência verbal, violência física. O que é que veio à mente daquele filho? O que veio à mente daquele filho foi que até os trabalhadores do pai dele tinham fartura de pão. E pão é a necessidade básica da vida. E aquilo falava muito sobre o caráter daquele pai. Ele era um pai sensível às necessidades dos outros. Era um pai generoso. E é isso que vem à memória daquele filho. Quais são as memórias que você está plantando hoje? Em sexto lugar, construa em sua casa. Sexto e último lugar, nas lições do pai, um ambiente marcado pela graça de Deus. Se você perceber, a figura central dessa parábola é o pai, é o amor do pai. A palavra pai aparece nesse texto 12 vezes, e mais 2 indiretamente. E se tem uma atitude que marca, um ambiente que marca a família desse homem, é a graça. E o que é graça? Graça é favor a quem não merece.
embora repartido a herança um terço, antecipadamente, e recebido aquelas palavras duras do seu filho, de que o filho dizia para ele: eu não quero o que você é, eu quero apenas o que você tem. Embora esse pai tenha ouvido e sentido esse golpe duro da traição, ele avista ao longe o seu filho sujo, cheirando ao porco, magro, com fome, com farrapos, e ele não joga na cara o fracasso do seu filho. Ele não diz: ah, menino, você saiu daqui rico e voltou pobre, você vai ser mamão, trabalhador. A palavra de Deus diz que o pai, compadecendo-se dele, corre e o abraça e o beija. E aquele filho então fala: pai, eu pequei contra ti. E o pai não deixa nem ele terminar as desculpas e dizer: pai, não faz um trabalhador. A palavra de Deus diz que o pai fala assim: traz logo o anel, a veste, a sandália, mata o novilho, vamos começar a celebrar. Nós vivemos numa sociedade hoje onde continuamente, essa semana eu estava vendo, eu gosto, se não me engano, uma entrevista com um casal que assassinou os pais por causa do dinheiro. Casal de adultos, não só jovens e adolescentes, até os adultos estão matando por dinheiro os seus próprios pais. E essa sociedade que a gente tem vivido, uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser, mais as coisas do que gente. Isso me lembra uma história que eu li esses dias que me emocionou muito. Estava lendo numa revista lá do trabalho, não me lembro, mas uma história de um homem americano que ele trabalhou muito para ter o carro do seu sonho. E diz a história que um dia ele conseguiu, e ele teve o carro dos seus sonhos, e ele comprou e parou na sua garagem, e ficou ali ele e a esposa orgulhosos, admirando aquela bênção que eles haviam conseguido. E conta a história que por algum motivo o seu filho de 5 anos não entendeu. E ele olhou para aquele carro e falou: achei um quadro novo para pintar. E ele então pegou uma chave e começou a desenhar no carro. E riscou o carro de pai. Diz a história que aquele homem então, quando chega e vê aquela cena, ele fica louco. Louco. Você conhece alguém que é assim, que fica louco quando pega o risco do carro? Quando pega alguma coisa quebrada e quer logo achar o culpado e tal, e vamos lá. E diz aquela história que aquele pai começou a surrar aquele menino. E a mãe segurava e ele batia na mão do menino. E ele segurava e a mãe batia na mão do menino. E quando passado algum tempo e eles perceberam, passada a ira, eles perceberam que haviam surrado demais aquele menino e precisavam ir para o hospital. E quando eles chegaram no hospital, os médicos olharam as mãos daquele menino. Diz a história que eles falaram: não tem mais jeito, vasos, tendões foram arrebentados, nós vamos ter que amputar as mãos. E aquele pai entra em desespero. E aquele pai, aquele menino vai para a cirurgia, aquele pai vai para casa. Diz a história que no dia seguinte, quando o menino acorda da cirurgia e vê o seu pai chegando, ele vai correndo para o pai, com apenas os 2 cotocos, dizendo: papai, agora eu não vou mais estar no seu carro. E aquele homem sai e dá um tiro na cabeça. Aquela mãe vai para uma clínica. E por mais extremo, uma das histórias mais extremas que eu li na minha vida, mas ela reflete a realidade de hoje, que há muitas pessoas que ferem o marido, que ferem os filhos, por causa de coisas, onde não tem graça, as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. E assim, falta flexibilidade, falta perdão, falta compaixão. Ter atitude de perdão, querido,
talvez no crise que você tem vivido até hoje. Mas hoje falta graça, as pessoas adoecem. E a história nos conta que aquele pai não atira então no rosto do seu filho a mágoa, a ira, a revolta. Ele não faz isso. Porque aquele pai gera um ambiente na sua casa de graça, de perdão, um ambiente de amor, de cura. Por isso, meus queridos irmãos, eu queria encerrar rapidamente, finalizando essa mensagem, ouvindo de jovem para jovem. O que vocês acham que um jovem que viveu a experiência do filho próprio diria para nós hoje? Alguém que saiu de casa, perdeu tudo, e que foi recebido na casa do Pai de maneira tão acolhedora. Ele teria alguns conselhos para nós. Primeiro, por favor, para o que ele pediria, não tome decisões, jovem, na sua vida apressadamente. Você não é uma ilha. As suas decisões afetam várias pessoas, afetam a sua família, afetam os seus amigos, afetam a sua igreja, afetam a sociedade. Foi assim com ela, foi assim com Acã, foi assim com Jonas, foi assim com Judas Iscariotes, foi assim com Sansão. Segundo lugar, cuidado, aquele jovem diria para nós, para você não fazer a coisa certa da maneira errada. Sair de casa e sair da casa do pai é um alvo do seu pai para você. Nenhum pai cria os filhos para viver a vida toda com eles. A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do guerreiro, e nenhum guerreiro que se preze anda com as flechas na aljava o resto da vida. Ele vai apontar e ele vai atirar essa flecha na direção certa. Mas aquele filho saiu de casa no momento errado. E o texto diz que foi a hora errada, porque diz o texto que ele esbanjou toda a sua herança vivendo dissolutamente. Terceiro, não espere uma crise chegar para você valorizar as coisas que são importantes na sua vida, jovem. Ele só quando tinha perdido tudo, aqui se lembrou que ele vivia na companhia do Pai, com o amor do Pai, na casa do Pai, com fartura de pão, com os bens do Pai, com música, com tudo do bom e do melhor. E só quando ele não tinha nada que ele percebeu isso. Só quando ele estava na sarjeta, é que ele parou para analisar as coisas boas que ele não havia valorizado. Pai, mãe, filhos, o Senhor quer tratar as nossas vidas. E nós precisamos viver o hoje, pregar o hoje, pregar a palavra de Deus e viver os nossos relacionamentos como se fosse a última vez, porque pode ser que seja. Há cerca de 3 meses atrás, minha mãe me ligou e falou: filho, seu pai teve um AVC. Foi uma experiência muito interessante. Agora que o Senhor já está bem, não tem nada, porque eu pude avaliar e fiquei contente, porque eu fui inimigo mortal declarado do meu pai na adolescência. Mas o Senhor, que é maravilhoso, que é longânimo, que permite que o pai receba um filho como esse pai da história, me deu a oportunidade de ser grande amigo do meu pai hoje. Quando meu pai estava ali doente, eu pude analisar o meu coração e pedir ao Senhor: Senhor, eu não estou pronto ainda com meu pai a partir. Eu ainda quero ele aqui, eu preciso dele aqui pelo menos 20 anos, fazendo aí conselhos e curtindo as netas e tudo, mas Senhor, eu não tenho culpa. Eu não tenho no meu coração mágoa ou culpa. Eu me lembro de uma família que, quando a mãe disse que estava com câncer, uma das filhas começou a acusar as outras. Por que elas não largavam tudo para cuidar daquela mãe? E a mãe da filha, câncer curou e tudo. Por culpa. Como é que você tem vivido? Não faça como Davi. Davi viveu 11 anos, queridos, com problemas para o salão. 11 anos sem sentar, sem resolver, sem bater um papo, sem resolver os problemas dentro de casa. E quando seu filho morreu,
Ele então chorou amargamente, dizendo: ah, Absalão, meu filho, Absalão. E começou a declarar o seu amor para Absalão. Mas era, pai. A última lição que o filho pródigo nos ensina, e mais importante, é filho, marido, esposa, pai, não hesite em voltar para casa, mesmo que você tenha feito tudo errado. Conheço muita gente que por orgulho prefere morrer do que dar o braço, prefere morrer do que rever os seus conceitos, prefere morrer longe do que admitir que errou. Mas aquele filho levanta e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E saia o discurso. E sai o discurso que você vai falar. E ele fala: eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai assim: pai, eu pequei contra meu Deus e contra o Senhor. E ele vai humilhado, arrependido, quebrantado, porque conhecia o caráter do pai. E diz a Bíblia que o seu pai nem permitiu que ele terminasse as suas coisas. E começa a festa. E talvez, querido, tudo que eu falei aqui hoje não foi para você, porque talvez você não está num dos dois papéis. Talvez você está vivendo aqui como o terceiro papel e as últimas lições do irmão do filho pródigo. E talvez você está se achando na casa do pai, mas você vai perceber nessa noite que você está do lado de fora da festa. Você está perdido na casa do pai. E vamos então refletir os erros do irmão mais velho, para que você e eu não cometamos o mesmo. E o Senhor mostra, Jesus ilustra, que aquele homem, ele tinha um complexo de perfeição. Ele vira para o seu próprio pai e diz assim: eu nunca transgredi nenhuma ordem sua. Vocês acham mesmo que é possível isso? Ou que isso era perto da verdade? Ele tinha um complexo de perfeição. E por isso ele não conseguia enxergar que ele continuava, assim como o seu irmão, perdido, morto, na casa do pai. Não permita que a festa do outro incomode você. Infelizmente, dentro da igreja a gente tem muito disso, né? A festa do outro, a bênção do outro, a alegria do outro incomoda você. Ah, porque o Daniel pregou muito bem hoje de manhã, então eu não prego assim, eu me incomodei com aquela lição. Acho que foi muito comprido, acho que foi muito isso, acho que foi muito aquilo. Não exerça vingança, pratique a misericórdia. Aquele filho ficou irritado, porque o seu pai perdoou o seu irmão. Ele vira para o pai e fala assim: esse aí desperdiçou os teus bens com meretrizes, e o Senhor dá uma festa para ele. Olhe pela ótica do pai e saiba o quanto custa. Eu creio que você que é solteiro aqui, por mais que você tenha sido bem criado nos esforços, eu tenho que dizer que há um clichê que você já ouviu do seu pai, e eu ouvi muitas vezes da minha mãe, e eu tive que admitir um dia para ela, só entre nós dois, que ela tinha razão.
tua graça.